Nossa reportagem veio até a casa do Caio Luz, no conjunto Parque Chauá, no Papagaio, para conversar com ele, que tem uma história de superação e de muita luta com a sua mãe, Zenaide Luz. Ela sofre com problemas de saúde e ele vai nos explicar agora um pouquinho dessa história para todos os nossos ouvintes. Caio, fica à vontade. Eu tenho vivido dias completamente diferentes de um tempo atrás. Minha mãe, ela teve um AVC em dezembro, e é um AVC isquêmico, foi um AVC leve, que trouxe algumas sequelas leves, como por exemplo a perda da fala, depois uma fala embolada, o desequilíbrio no andar. E quando ela estava se reabilitando desse primeiro AVC, ela teve um segundo AVC, dessa vez um AVC hemorrágico, que trouxe sequelas muito graves para ela. Hoje ela é uma paciente completamente acamada, completamente dependente de mim, que sou filho único. Então toda a minha rotina de vida precisou se adaptar às necessidades da minha mãe. Eu estudava, eu estava concluindo uma licenciatura, estava iniciando um bacharelado, eu precisei trancar tudo, precisei abandonar estágio. Ela, enquanto a provedora da casa, ela era agente de limpeza e ela precisou também abandonar o trabalho por conta desse acidente vascular cerebral. E tudo isso mudou muito a nossa rotina. Desde então, nós temos vivido dias em prol dessa reabilitação, porque minha mãe, ela perdeu a fala, ela hoje tem dificuldade de deglutir, ela tem dificuldade de falar, ela está voltando a falar agora, ela está aprendendo coisas que a gente jamais pensou em reaprender. Hoje ela não tem os movimentos ainda de todas as partes do corpo. Algumas partes ela tem movimento, porém com pouca força. E aí é fundamental para nós as sessões de fisioterapia, as sessões de fono, que ainda não temos, mas que a gente vai tentar providenciar. Porque nesse momento agora o que vale é essa reabilitação da minha mãe, e eu tenho feito de tudo. Eu tenho vendido máscaras em tempos de pandemia, a gente tem feito rifas para arrecadar fundos para a reabilitação da minha mãe e todas as necessidades que ela tem, né? Hoje ela está numa cama hospitalar, também que eu consegui com a ajuda de amigos, porque como ela não tem força no tronco, a gente precisa trazer ela para frente, para sentar, para dar o alimento, porque ela recentemente ela começou a movimentar o lado esquerdo do corpo, então ela começa a se alimentar pelo lado esquerdo com a mão esquerda, mas o lado direito dela não tem muita força. Então eu ainda não consigo colocá-la de pé, por exemplo. A gente tem feito testes de fisioterapia para ela voltar a andar, mas é um processo muito delicado. Então a nossa rotina de vida está se baseando na luta por essa reabilitação, porque apesar de ter sido 2 AVC, de ter superado esses 2 AVC, superado o coma, todos os médicos e fisioterapeutas e neuro, todo mundo diz que ela tem total possibilidade de se reabilitar. Talvez ela nunca volte a ser como era antes, mas talvez a gente consiga dar uma reabilitação melhor a ela. E esse é o nosso objetivo, esse tem sido o meu objetivo. Caio, a gente sabe que essa é uma história de superação, envolve também todo esse processo de trabalho que você está tendo, porque só você tem ela e ela só tem você. É basicamente isso. E nesse momento, quais são as necessidades reais que você pode estar colocando para os nossos ouvintes que possam também tocar no coração, se sensibilizar e poder ajudar nessa causa bem justa que a nossa reportagem está tocando nesse momento? Nesse momento, minha mãe ela é uma paciente que faz uso de fraldas com frequência, todos os dias. Sou eu mesmo que troco, eu mesmo que higienizo ela, dou banho. Ela faz uso de lenço umedecido, ela faz uso de muito papel toalha, porque a gente limpa o alimento que ela acaba derramando por conta desse desequilíbrio. Não tem essa força que a gente tem, né, comum. Então, nesse momento,
a gente recebe todo esse apoio com relação a esses materiais e, sobretudo, com relação à alimentação. A nossa renda ela é reduzida e ela hoje está voltada apenas ao benefício da minha mãe, que ainda não é um benefício fixo por conta da pandemia, e o INSS tem toda essa dificuldade, né, de conceder benefícios, ainda mais nesse tempo. Então a gente recebe cesta básica, a gente recebe todo tipo de ajuda, e a principal ajuda que temos recebido são valores simbólicos que têm se transformado em grandes investimentos para as sessões de fisioterapia da minha mãe, que são fisioterapias neurofuncionais, fisioterapias mais caras, sessões mais caras. A gente também está reunindo valores, e não importa qual, para a gente conseguir um fono e esse fonoaudiólogo nos ensinar, voltar a minha mãe conseguir deglutir bem, porque recentemente ela tem sofrido com engasgos e isso é muito perigoso para ela, que é uma paciente acamada. Então, tudo que a gente precisa nesse momento, sobretudo, é dessa ajuda das pessoas para a gente conseguir obter mais sessões de fisioterapia, de fono, porque esse cuidado, a gente precisou arcar com tudo isso pelo particular, porque em tempos de pandemia tudo se transformou em mais difícil. E para poder ajudar, para poder chegar até a família de vocês, qual é o contato, de que forma as pessoas podem fazer isso? As pessoas têm feito em contato comigo através do Instagram, porque lá no Instagram eu conto muito a nossa história, eu escrevo alguns textos, relato algumas das nossas experiências, alguns dos nossos exercícios, a luta por voltar a falar, alguns exercícios que eu brinco com ela para ela voltar a restabelecer a memória. Então as pessoas podem me procurar no @caio.luz.986, que é onde eu conto um pouco da nossa história e as pessoas fazem contato comigo lá pelo direct, ou via WhatsApp pelo número 759-8886-6195. Alguns, através desses contatos, conseguem chegar até aqui, outros nem tanto, mas mandam essa ajuda, e toda colaboração é muito bem-vinda. A gente agradece a sua participação, lembrando, né, que essa máscara que você está usando é uma das formas também que você, junto com amigos, utilizou para poder arrecadar, e inclusive tem uma marca, né, ZI, que é a Zenaide Imbatível, que tem mais lá no seu Instagram, que as pessoas, quando também tiverem contato, entrar, vai também acompanhar um pouquinho dessa história. Esse resumo a gente está fazendo aqui na nossa reportagem para também registrar e tá ajudando você nessa luta diária, nessa batalha que de certa forma o torna guerreiro. Então tá aí as informações, agradecer ao Caio, e quem se sensibilizar, tocar no coração, possa também vir ajudar essa família que nesse momento precisa também da sua atenção. Reportagem Joaquim Neto.